A aula de hoje vai ser sobre o autor e o crítico contemporâneo alemão Andreas Huyssen. Né? Essa vai ser a primeira aula que a gente vai falar sobre um autor que ainda está vivo. Né? Não vai ser a única sobre um autor vivo, mas vai ser a primeira, tá? Aqui no nosso curso, né? Ou seja, a gente vai falar sobre um autor contemporâneo que está discutindo a sensibilidade temporal numa época que a gente está inserido. Tá? Então, eu acho que vai ser uma coisa mais reconhecível para a gente, mais próxima. Né? Antes da gente passar para a discussão teórica propriamente dita, né, eu queria só falar um pouquinho sobre quem é o Andreas Huyssen, qual a trajetória acadêmica dele, né, e quais são os principais temas trabalhados por ele. Tá? Hoje em dia, ele está com 79 anos, ele é doutor em língua alemã e literatura pela Universidade de Zurique, ele foi docente da Universidade de Wisconsin-Milwaukee na década de 70 e 80, e hoje é docente na Universidade de Colômbia, em Nova York, onde a sua filiação disciplinar é com a vertente alemã em estudos culturais e a literatura comparada. O seu trabalho de pesquisa vai abranger temporalmente, né, do século XVIII até o século XXI, e os temas centrais da sua obra têm sido modernidade e pós-modernidade, modernismo e pós-modernismo, certos ramos da teoria da mídia e cultura de massa, a questão da memória pública e do trauma histórico, principalmente em relação ao passado da Alemanha, e também a globalização dos novos discursos de memória, né, que vai ser o foco da aula de hoje. Aqui no Brasil foram lançados 3 livros dele. O primeiro foi Memórias do Modernismo, em 1996. O segundo foi Seduzidos pela Memória, Arquitetura, Monumentos, Mídia, em 2000. E o terceiro foi Culturas do Passado Presente, Modernismos, Artes Visuais, Políticas da Memória, em 2014. Todos esses livros vão tratar sobre a memória, né? Mas em cada um deles, assim, de uma certa forma, parece que ele vai atualizando a teoria, né? O discurso sobre as políticas da memória e o que ele vai chamar de cultura global da memória, que a gente vai ver isso melhor hoje. Né? Aqui eu vou apresentar hoje, principalmente, o primeiro capítulo do livro Seduzidos pela Memória. Né? É um capítulo intitulado Passados Presentes, Mídia, Política e Amnésia, que eu postei para vocês no mural, não sei se todo mundo conseguiu ver ou ler, né? Mas, assim, eu acho super interessante, eu acho um dos melhores trabalhos dele, e eu acho que nós que estudamos a memória social, né, é muito relevante para a gente esse capítulo. Então, nesse capítulo, o Huyssen vai identificar a obsessão pela memória como um dos fenômenos culturais e políticos mais inesperados e, assim, surpreendentes dos últimos anos. Né? Ele vai dizer que esse fenômeno caracteriza uma volta ao passado que contrasta totalmente com o privilégio dado ao futuro, que caracterizou as primeiras décadas da modernidade no século XX. Até mais ou menos a década de 70, a cultura modernista, né, foi estimulada pelo que ele chama de futuros presentes. Né, o que é isso? A importância dada ao futuro era muito maior do que a importância dada ao passado. Né? A gente pode pensar, por exemplo, nos movimentos futuristas do início do século XX, que englobaram a literatura, as artes plásticas e a arquitetura. Né? A gente pode pensar também no cinema. Eu acho que o cinema é sempre um exemplo assim, mais próximo da gente, né? Para a gente conseguir entender. Bom, enfim, acho também porque eu fiz faculdade de cinema, então, para mim, sempre a questão da imagem cinematográfica vai ser uma coisa de melhor entendimento. Mas, enfim, deixa eu seguir. O cinema, durante esse período do século XX, né, do início até mais ou menos a década de 70, foram produzidas diversas obras, né, assim, consideradas emblemáticas, que tratavam de visões futurísticas da sociedade.
né? Então, eu trouxe como exemplo para a gente pensar que o filme Viagem à Lua, do Méliès, não sei se vocês conhecem, né? É um dos primeiros filmes. O filme Metrópolis, do Fritz Lang, não sei quem viu, mas é uma robozinha, assim, que quer dominar a cidade, enfim, estou falando esdrúxulamente, né? Mas o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, que isso foi em 68, né? O filme O Dorminhoco, do Woody Allen, que é um filme muito legal, acho que vocês têm que ver, vale a pena, que é de 73. E, assim, e vários exemplos durante essa mesma época. Isso não quer dizer que depois dos anos 70 não se dê mais atenção ao futuro, né? A gente vai ver que ainda se dá. A gente ainda vê na literatura e no cinema esses temas futuristas, né? Mas como vai ficar claro para a gente no decorrer, né, da minha exposição, o foco muda. O foco agora é outro. Tá? Então, o Roysen, né, ele vai dizer que a partir da década de 80, o foco em relação ao futuro vai se deslocar para o que ele chama de passados presentes. Né? Desde então, a indústria cultural ocidental, que é uma noção criada por Adorno, né, que se refere ao fato de que os bens culturais passam a ser tratados da mesma forma que os bens materiais, né, como se fossem bens de consumo, atribui ao presente um número cada vez maior de passados. Né? Os passados passam a ser produzidos como bens de consumo. Né? A gente pode ver as modas do vestuário retrô, os móveis retrô autênticos, né? Que são super na moda, assim, são super caros, todo mundo quer. Os reencontros saudosistas dos músicos de rock mais velhos, né? Aqui a gente pode pensar nos shows do Roger Waters, que a gente já teve alguns nos últimos anos aqui no Brasil, do Paul McCartney, tá? E também uma coisa que ele vai chamar de museologização da vida cotidiana, tá? Essa museologização se dá através das câmeras filmadoras, né? Que agora não existem mais, né? Agora são as câmeras de celular, e através dos posts nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, etc. Aí, só para fazer um adendo aqui, a indústria cultural que o Adorno idealizou, né, ela visa só o lucro. Né, e ela não só adapta os seus produtos ao consumo das massas, mas ela também determina esse próprio consumo. Né, ou seja, ela cria necessidades para o consumidor, né, umas necessidades que não existiam antes. E não só isso. De acordo com Roysen, várias nações e culturas, na virada do milênio, encontraram no passado uma segurança e certezas que antes eram projetadas para o futuro. Né? Um futuro que continha todas essas possibilidades de redenção pelo avanço científico e tecnológico ou pelo viés da política revolucionária. Tá? Nos ambientes acadêmicos, também, a memória, nessa época, também se tornou um assunto assim, central, né, de grande importância. O tema da memória, né, foi impulsionado também pelas reedições, na década de 80, da teoria sociológica sobre a memória do Halbwachs e dos lugares da memória do Nohar, tá? Que a gente ainda vai ter essa aula. Enfim, o Roysen vai dizer que tudo começa quando discursos sobre um novo tipo de memória vêm à tona pela primeira vez depois da década de 60. Tá? O que aconteceu é que nessa época ficou mais forte o ceticismo em relação à razão científica e as possibilidades que a ciência teria para dirigir e controlar o ser humano. Para dirigir e controlar o próprio processo histórico. Né? Todos os sistemas de referência que se tinha na modernidade caiu por terra. Né? Até o planejamento seguro, né, de um futuro, que foi uma ideia construída ao longo do século XIX,
caiu assim numa descrença, né, no mundo ocidental. É muito importante a gente pensar que a gente está falando aqui do mundo ocidental, tá? Ainda mais quando a gente fala de memória e subjetividade, a gente está sempre tratando da cultura ocidental. Acho que vocês sabem disso, né? Isso foi seguido pelos processos de descolonização, principalmente na África, no século XX, e pelos movimentos sociais, né, que buscavam umas formas de revisões e histórias alternativas para as tradições e histórias que se passaram. Né, a gente pode pensar nos movimentos pelos direitos civis e nos movimentos de emancipação na África e na Ásia, né, que lutavam pela descolonização europeia. Tá? Então, esses discursos, né, sobre um novo tipo de memória ganharam força na Europa e nos Estados Unidos na década de 80, né, estimulados principalmente pelo debate sobre o Holocausto. Né? Esse debate sobre o Holocausto se tornou cada vez maior e mais popular, né, devido a uma série de fatores. Entre esses fatores, o Roysen vai destacar a estreia de uma série de televisão americana chamada O Holocausto, né, em 78. Não sei se vocês já viram. Às vezes passa uma reprise ou outra, né? Mas assim, quem quiser ter acesso na internet é muito fácil de achar. Então, essa série foi feita em 78, né, por um cara chamado Marvin Chomsky, que ele é um diretor que ficou muito conhecido por trazer esses dramas históricos, né, para as telas de cinema e também de televisão. E também, um pouco mais para frente, os testemunhos dos sobreviventes do campo de concentração, né, que tiveram um aumento nessa época desse tipo de testemunho, e uma série também de eventos que eram relacionados à Alemanha nazista. Né? Então, o Roysen vai citar alguns exemplos, né, que trouxeram o Holocausto para o holofote, né, desses debates de memória. Então, a gente pode exemplificar. A ascensão do Hitler ao poder em 1933, que foi relembrada em 1983 na Alemanha, né? A invasão da Normandia em 1944, que foi relembrada com um espetáculo realizado pelos aliados, né? França, Inglaterra e Estados Unidos, mas sem os russos, em 1994, e o próprio fim da Segunda Guerra Mundial, que foi relembrado em 1985, com um discurso do presidente da Alemanha na época, e em 1995, de novo, com uma série de eventos internacionais, né, envolvendo ali a Europa e o Japão. Esses eventos, né, foram um destaque, porque, principalmente pelo fato de eles terem recebido imensa atenção da mídia internacional. E a gente pode somar também a eles a queda do Muro de Berlim, em 89, e a própria unificação alemã, em 90. Tá? Também uma série de políticas genocidas pós-década de 90, né, como aconteceram em Ruanda, na Bósnia e em Kosovo, também mantiveram vivas essas memórias, né, esse holofote em torno do Holocausto. E sobre todos esses eventos, o Roysen vai chamar atenção para uma questão, né, que é extremamente delicada, né, que ele coloca a extensão que se fez da memória do Holocausto para outros traumas históricos, né, seria, eu não sei se ele usa esse termo, mas seria quase até uma banalização, né, do trauma que foi sofrido no Holocausto. Ele vai identificar uma globalização, né, do trauma sofrido por uma nação durante o Holocausto, né, onde esse trauma perde a categoria de evento histórico específico e começa a funcionar como uma metáfora para outras histórias e memórias traumáticas, né, em outras partes do mundo. Essa memória, né, em torno do Holocausto contribui muito, né, porque o Roysen vai, porque ele está chamando, né, de passados presentes, né, mas ele vai dizer que não é o único fator responsável
por um novo discurso em torno da memória que fica evidente na contemporaneidade em relação às primeiras décadas do século XX. Tá? Ele vai destacar que desde a década de 70, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, uma série de fatores sociais e culturais também contribuíram para o que a gente vai reconhecer como sendo uma cultura da memória, né, que a gente faz parte, que a gente está incluído, a gente está inserido, né, a gente faz parte dessa cultura. Né? Então, a gente pode pensar nos exemplos, restauração de velhos centros urbanos, cidades, museus e paisagens inteiras, né? Reformulação de paisagens inteiras, empreendimentos patrimoniais e heranças nacionais, a nova onda da nova arquitetura de museus, o boom das modas retrô e dos utensílios reprô, né? Esse reprô seria uma atualização do retrô, tá? Seriam coisas novas, mas feitas atualizando o retrô. A comercialização em massa da nostalgia, né? Essa obsessiva automusealização através da câmera, que a gente falou agora há pouco. Um aumento incrível na literatura memorialística e confessional. O crescimento dos romances autobiográficos e históricos pós-modernos, né? O aumento no número de documentários na televisão, né, que inclui a criação do canal History Channel, que não existia antes, né, que é um canal só voltado para a história, 24 horas por dia. E aqui, eu também gosto de incluir, ele não inclui esse exemplo, né? Mas eu gosto de incluir o aumento expressivo na produção de remakes cinematográficos. Né? Por que eu gosto de incluir? Porque esse foi um dos assuntos tratados na minha tese. Então, foi uma coisa que eu estudei bastante. Mas eu não quero entrar nisso aqui agora, senão a gente vai perder o fim da meada. Então, assim, se alguém quiser dúvida sobre remake, falar no final da aula, a gente pode discutir um pouquinho a questão dos remakes, tá? Então, agora, a gente já pode dizer que todos esses fatores destacados desde a década de 70 pelo Roysen não podem mais ser associados só à Europa e aos Estados Unidos, né? No Brasil mesmo, a gente pode observar alguns exemplos concretos do que ele está descrevendo. Né? A gente pode pensar, por exemplo, em Inhotim, a cidade-museu, em Minas, a restauração do Porto Maravilha, no Rio, né? E eu acho que cada um pode lembrar de um exemplo, né? Eu não vou lembrar de todos aqui, mas todo mundo consegue pensar em algum. Então, tudo isso, né, que eu falei até agora, o Roysen vai identificar como sendo boom da memória, né? Que seria essa obsessão por elementos do passado nos dias atuais, tá? Não só uma obsessão por elementos do passado, mas o que parece ser uma busca utópica por uma recordação total, né? Então, a questão que vai se apresentar agora para a gente é a seguinte: o que justifica esse acontecimento? Né? A gente viu que os discursos sobre um novo tipo de memória vão ter um aumento, né? Eles ganham força na década de 80. E a partir dos eventos relacionados ao Holocausto, esse aumento é mantido, né? Essa questão, essa busca, esse interesse pelo passado é cultivado. Né? Mas o que está causando essa obsessão, né, por elementos do passado nos dias atuais? Né? Então, a gente pode pensar assim, será que é uma falta de criatividade ou total falta de visão do futuro própria do nosso tempo? Né? Ou seria um fenômeno cultural e político específico da nossa época que a gente pode explicar? Né? Isso que a gente vai pensar. O Roysen vai dizer que, em muitos casos, né, essa obsessão com a memória e com o passado pode ser explicada pela aproximação temporal do fim do século. Tá?
Mas o que aconteceu no Ocidente, no final do século XX e início do século XXI, não foi só uma obsessão pela memória e pelo passado, né? É uma coisa mais complexa, foi a elaboração de uma cultura da memória, né? E como resultado, uma comercialização bem-sucedida, né, da memória pela indústria cultural ocidental, né? É uma coisa mais complexa. Né? Ele vai chamar atenção para a comercialização de memórias. Né? Memórias estão sendo comercializadas. Né? E o pior de tudo é porque, às vezes, elas nem são verdadeiras. Ele vai dizer, né, que atualmente o passado vende mais que o futuro. E ele usa isso nesse capítulo mesmo que eu estou lendo, que eu estou trazendo para vocês. Ele vai usar um exemplo, né, de um anúncio falso que circulou pela internet, né, que dizia o seguinte: o Departamento de Retrô dos Estados Unidos alerta: poderá haver uma escassez de passado, mas não se preocupem, nós já estamos comercializando passados que nunca existiram. Né? É como se o passado invadisse o nosso presente, né, sob diferentes formas. Assim, lembranças, imagens, simulações, coisas que a gente nem sempre consegue discernir se foram reais ou não. Essa ascensão que o Roysen está chamando de cultura da memória, né, desde os anos 80, é determinada por alguns fatores, né, incluindo eventos políticos, como o fim das ditaduras na América Latina, a queda do Muro de Berlim, o colapso da União Soviética e o fim do apartheid, né, bem como o crescente foco cultural nas histórias de minorias e políticas de identidade, tá? Então, a reciclagem e a exploração pela indústria cultural desses tópicos relacionados à memória, eles acabam por contribuir, né? Eles acabam contribuindo com esse aumento de preocupações relativas à memória na esfera pública. Tá? Então, no sentido mais amplo, a maior parte da cultura contemporânea, né, da memória, resulta do declínio do imaginário de utopias futuras, que foi característico do século XX, né, pelo menos ali da primeira metade do século XX. Né? Então, o que aconteceu? Deixou de se sonhar com utopias futuras e deixou de se acreditar em projetos de emancipação política. Né? Em algumas partes do mundo, essa cultura da memória, né, que foi apropriada pela indústria cultural, vai se apresentar como uma vertente política mais explícita. Tá? Desde 89, né, mais ou menos, umas questões sobre a memória e o esquecimento têm sido fonte de uma preocupação assim, nos países pós-comunistas do leste europeu e da antiga União Soviética, na política do Oriente Médio, nos discursos públicos pós-apartheid na África do Sul, né? No debate racial na Austrália, e o que foi chamado de geração roubada, né? Nas relações entre Japão, China e as Coreias, nos assassinados, torturados e desaparecidos durante as ditaduras na América Latina. Então, a gente pode perceber que a cultura da memória e o seu uso político também são fenômenos mundiais, tá? O Roysen, ele não vai tratar especificamente do Brasil, né, nessa questão, mas o mais perto que ele chega é falar sobre as esferas públicas de memória real contra as políticas de esquecimento promovidas nos regimes pós-ditatoriais na Argentina e no Chile, né? Sejam através das reconciliações nacionais e anistias, né, oficiais, ou através do silêncio repressivo, né, que aconteceu durante um bom tempo. Então, mesmo a memória se tornando uma grande preocupação no mundo inteiro, o lugar político das práticas de memória, né, ainda é uma questão nacional. Esse lugar político ainda é tratado nacionalmente, mas a gente está vendo cada vez mais
que está se tornando uma questão global, né? É uma questão de interesse mundial. Seguindo o raciocínio da aula, né? Se a consciência temporal da modernidade ocidental se preocupou com as questões relacionadas ao futuro, o Roysen vai dizer que a consciência temporal do final do século XX, né, que foi a que a gente estava mais próximo da gente, se envolveu na tarefa de assumir responsabilidade pelo passado. Né? Ele vai dizer que essas duas tentativas são assombradas pelo fracasso, e por causa disso a gente tem que tratar de um outro ponto de vista em relação à memória, né, que seria o seguinte: o enfoque sobre a memória e o passado vai trazer um paradoxo, né? Cada vez mais, os críticos sociais vão acusar a própria cultura da memória contemporânea, né, de amnésia, apatia ou embotamento, tá? Essa acusação é feita através de uma crítica à mídia que disponibiliza a memória cada vez mais para a gente. Vai desde a mídia impressa, passa pela televisão e chega à internet, hoje em dia. Né? O que ele está colocando aqui é que as relações entre memória e esquecimento estão sendo transformadas pelas novas tecnologias da informação, políticas midiáticas e as novas formas de consumo desenfreado, tá? Que a gente viu no início da aula. Como a gente exemplificou com aquele anúncio vinculado à internet que falava sobre passados que nunca existiram sendo comercializados, né? Muitas das memórias comercializadas em massa, né, que a gente consome são memórias imaginadas e, consequentemente, muito mais esquecíveis do que as próprias memórias vividas. Né? O Freud, em 1898, né, com o texto O Mecanismo Psíquico do Esquecimento, e depois, em 1915, com o texto Repressão, ele já tinha mostrado que a gente não consegue separar a memória do esquecimento, né, que são coisas mutuamente ligadas. Né? Na verdade, a memória conjuga lembrança e esquecimento, e o que parece que a gente esqueceu, na verdade, não está esquecido. Né? O esquecimento é como se fosse uma forma de memória escondida. Tá? O que parece esquecido é uma lembrança recalcada, né? Mas que continua existindo no nosso inconsciente. O que o Roysen vai propor, né, a partir da teoria freudiana, é que o que Freud descreve como os processos psíquicos da recordação, do recalque e do esquecimento em um indivíduo vai valer também para as sociedades do consumo contemporâneas, né, como um fenômeno público de proporções assim sem precedentes, né, que a gente tem que interpretar historicamente. Né? A obsessão contemporânea pela memória nos debates públicos vai contra, né? Ela se choca com o medo público do esquecimento. Então, aqui ele coloca uma questão. Né? É o medo do esquecimento que causa essa vontade de lembrar de tudo, ou é o excesso de memória que traz esse medo do esquecimento? Tá? O Roysen não responde assim especificamente essa pergunta no texto, mas aqui ele vai fazer uma crítica ao Halbwachs, tá? Ele vai dizer que as velhas abordagens sociológicas da memória, né, coletiva, que pressupõem formações de memórias sociais e de grupos que são relativamente estáveis, não vão dar conta da dinâmica atual da mídia e da temporalidade da memória, do tempo vivido e do esquecimento. Né? Então, o que ele vai mostrar para a gente é que a gente está diante de um fenômeno novo. Né?
ele vai apresentar como possibilidade de combate a esse medo e esse perigo, né, do esquecimento, estratégias de sobrevivência do que ele vai chamar de rememoração pública e privada, né? Ou seja, a gente tem que distinguir, tanto no nível público como no nível privado, o que são memórias e passados usáveis de memórias ou passados dispensáveis, né? Ou que nunca existiram. Então, de acordo com ele, a gente precisa de uma discriminação e rememoração produtiva. Aliás, a cultura da massa e a mídia virtual não são necessariamente incompatíveis, né, com esse objetivo. Não deixaria de ser, assim, um pouco esdrúxulamente falando, né, mas não deixaria de ser a utilização de uma consciência crítica nossa perante essa cultura da memória, né, que se apresenta para a gente hoje em dia, né, que a gente está inserido. A gente não pode deixar, né, a gente tem que resistir, a gente tem que relutar com esse medo, né, desse excesso de memória e também esse medo do esquecimento, tá? Mas, por que agora, né? Por que essa obsessão pela memória e pelo passado? E por que esse medo do esquecimento, né? Por que isso aconteceu nesse período específico? O Roysen, né, ele vai dizer que qualquer que tenha sido as causas sociais e políticas, né, do crescimento exponencial da memória nas diferentes vertentes, né, que a gente mostrou aqui, uma coisa é certa, né, a gente não pode discutir memória pessoal, geracional ou memória pública sem considerar a influência das novas tecnologias de mídia, né, como veículos para todas as formas de memória. Isso quer dizer que a gente não pode mais pensar no Holocausto ou em algum outro trauma histórico, né, como uma questão ética e política séria, né, sem levar em conta os múltiplos, né, diferentes modos que ele está ligado à mercadorização e à espetacularização, né? Como, por exemplo, em filmes, em museus também, né? Existe a espetacularização do Holocausto através de museus, documentários, sites, história em quadrinho, série de televisão, sabe que agora tem muitas. Não sei se vocês já viram, mas tem uma que é muito boa também, eu acho que é Hunters, o nome, com Al Pacino, né, mas não deixa de ser uma forma de espetacularização do Holocausto. E até na música popular, né, até na música popular brasileira. Mas mesmo essa mercadorização, né, não vai significar que o Holocausto foi banalizado como evento histórico. Ele vai dizer que não existe nenhum espaço puro fora da cultura da mercadoria, né? A gente não pode pensar numa simples oposição entre memória séria e memória trivial, né? A memória traumática e a memória visual, né, elas têm que ocupar o mesmo espaço público, ao invés de serem vistas como fenômenos assim mutuamente excludentes, né? Hoje em dia a gente vê, né, que o trauma é comercializado tanto quanto o divertimento, né, o entretenimento propriamente dito, né? Para alguns críticos, né, essa obsessão recente com a memória vai marcar uma necessidade crescente de historicidade num mundo de obsolência planejada, né? Uma necessidade de história num presente onde a cultura de consumo parece estar em plena expansão, né? Como a gente já viu, a própria memória pode se tornar uma mercadoria a ser colocada em circulação por uma indústria, né, da cultura, sempre, e essa indústria está sempre em busca, né, de novos campos de exploração.
Então, o Roysen, né, ele vai dizer que é como se a gente se ancorasse no passado, né, por esse passado ser uma coisa familiar, né, uma coisa conhecida, uma coisa que já passou, né, a gente já viu como foi, por um medo de um futuro incerto, né, devido às inúmeras transformações, né, que a gente está testemunhando no presente, né, principalmente com a evolução tecnológica que a gente vê, com os avanços, né, é uma coisa que assusta, né? Então, para ele, né, para o Roysen, o foco dos futuros presentes vai se deslocar para os passados presentes, né? Ou como ele esclarece aqui, abrindo aspas, tá? O anseio nostálgico do passado também é sempre uma saudade de outro lugar. A nostalgia pode ser uma utopia às avessas. Fecha aspas. Na descrença, né, da possibilidade de uma utopia, se recorre ao passado. Tá? É como se o passado substituísse a utopia, tá? Mas de uma forma já apropriada pela indústria cultural. Como a gente viu, né, a própria memória pode se tornar uma mercadoria que vai ser posta em circulação por uma indústria que devora a cultura, né? E ela está sempre em busca de novas formas de consumo. Então, ele mesmo vai acreditar que o argumento da apropriação da indústria cultural, transformando a memória em bem de consumo, não vai ser o suficiente para justificar essa mudança, né, do foco para o passados presentes na atualidade. Né? O argumento é válido, mas não é suficiente. Tá? Ele diz que vai haver também uma outra motivação, né? Algo que vai produzir um desejo, né, de privilegiar o passado e que faz a gente responder, né, tão favorável a esses mercados de memória. Né? Então, a partir daí, ele vai sugerir que vai existir, né, nas nossas vidas uma lenta, mas concreta transformação nas estruturas de temporalidade que ocorrem devido a alguns fatores. Tá? De acordo com o Roysen, vai dizer que práticas de memórias nacionais e locais contestam os mitos do cybercapitalismo e da globalização com a sua negação do tempo, de tempo, espaço e lugar. Tá? Então, dessa nova negociação, vai emergir alguma coisa nova, né? Uma nova configuração de espaço-tempo. Então, as novas tecnologias, né, de transporte e comunicação sempre ajudaram a transformar a percepção humana, tá? Na modernidade. Isso a gente pode pensar desde os textos do Benjamin, né? Como a nossa percepção, a nossa sensibilidade foram transformadas com as novas formas de reprodutibilidade técnica, com as novas tecnologias. Mas aqui ele vai falar da ferrovia, do telefone, né? Que funciona, vai contrair a nossa noção de espaço-tempo. Rádio, avião, e que a mesma coisa vai acontecer com o cyberespaço, né, e o cybertempo. As novas tecnologias e as novas mídias, né, elas também sempre vão vir acompanhadas, né, de uma espécie de ansiedade, né, medos, né, o que depois, né, passado esse primeiro susto, né, eles vão... A gente acha até ridículo. Né? E o Roysen acredita que na nossa época vai acontecer a mesma coisa, né? Da mesma forma que as novas tecnologias ali influenciaram as transformações subjetivas do início do século XX, né? Do final meados do século XIX, né? Que isso está acontecendo com a gente também.
nessa transformação que a gente está passando no final do século XX e início do século XXI, né? Então, as transformações tecnológicas, avanços nos meios de comunicação de massa, novos padrões de consumo, trabalho, mobilidade global, eles transformam continuamente as nossas estruturas de temporalidade, tá? Então, levando assim, né, a novas percepções de tempo e espaço nas sociedades midiáticas contemporâneas, tá? A gente pode pensar aqui, eu acho que, não sei se vocês estão conseguindo seguir, né, a minha linha de raciocínio, mas a gente pode pensar o que a gente está passando agora, né, com a quarentena e com o distanciamento social, né? A gente, aqui, um exemplo concreto, né, o que a gente está passando aqui, a gente consegue ainda frequentar a aula, né, eu consigo dar aula para vocês, vocês estão aqui assistindo. A gente tem acesso a infinitas formas de conhecimento, né, por causa das novas tecnologias de comunicação, né, telefone, celular, tudo aquilo. Mas a gente pode pensar que sim, que a gente está adquirindo, né, nesse período de quarentena, novas percepções de tempo e de espaço, né, no que está sendo trazido para a gente como uma nova realidade, né, durante nesse período que a gente está em isolamento social. Então, talvez a partir desse processo de industrialização da memória, da transformação das percepções de tempo e espaço na contemporaneidade, né, que vai se observar esse ancoramento no passado pelo medo de um futuro incerto e desconhecido. Tá? Basicamente, vai ser isso que o Roysen vai trazer nesse capítulo, né? Eu só quero, para concluir, né, essa exposição que eu fiz para vocês. Então, a gente tem sempre que ter em mente, né, que a memória ela é sempre transitória, não confiável e passível de esquecimento, né? Ela é humana e social, né? Então, a gente tem que ter essa forma de... Não sei se consciência crítica seria a palavra certa, mas a gente não pode ficar entrando... Basicamente, o que ele está dizendo, né? Assim, que não pode entrar nessas ansiedades de uma rememoração total, né? Que acontece muitas vezes, porque isso não existe. Né? Por mais que a gente dependa das novas tecnologias, não sei o quê, a memória é isso, a memória é humana, né? A memória é social. Isso é o ponto de vista do Roysen. É claro que a gente vai ter discussões, ainda mais discussões hoje em dia, falando sobre a questão da inteligência artificial, né? Onde existe, sim, a questão de você tentar a rememoração total a partir do computador, mas, enfim, aí essa vai ser uma outra discussão que eu não vou entrar aqui, porque eu ainda acho que demora uns 10 anos para ela ser aprimorada.